Graça e paz, família. Quero dizer para você que você foi predestinado. Quero começar essa reflexão aqui fazendo algumas perguntas. Para que você veio ao mundo? Qual é o objetivo da sua existência? Para que, para qual missão você foi destinado aqui para estar nessa terra? Para onde você vai depois da morte? Entendo que após essa reflexão, se você for com a gente até o final, algumas dessas perguntas, talvez até todas, elas poderão estar respondidas ou pelo menos ter já um vislumbre da resposta. O seu destino já estava escolhido desde antes da fundação do mundo. E existe um destino geral para a sua vida e existe um destino específico. Como o tema é você foi predestinado, significa que há um destino já pré-estabelecido para você. E é sobre esse destino que a gente vai refletir aqui nessa mensagem. Eu quero fundamentar essa mensagem aqui inicialmente em duas referências bíblicas. A primeira está em Efésios capítulo 1, versículos 3 a 9. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Versículo 5, preste muita atenção. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, em Cristo, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. Você foi predestinado por Deus para 4 condições principais. E nós vamos aqui falar sobre a primeira delas. A primeira condição que Deus predestinou a você não foi para você fazer alguma coisa. Não foi para você realizar algo, mas sim para você ser filho. O versículo 5 deixa isso muito claro. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Essa condição foi planejada antes de Deus criar o mundo, porque Pai, Filho e Espírito Santo criaram o ser humano para que haja esse relacionamento, um relacionamento de intimidade, um relacionamento em amor. Ser filho é ser alguém íntimo. Ser filho é ter acessos diferenciados às coisas do Pai, aos tesouros celestiais, ser herdeiro das suas promessas. E a gente lembra ali daquela passagem, né, aquela parábola do filho pródigo, que Jesus nos ensina sobre o reino dos céus. Lá está lá em Lucas 15, no versículo 29 ali, né, os versículos anteriores falam ali daquele filho que pediu a herança, deixou a casa do pai, desperdiçou tudo, ele volta, o pai recebe muito bem. E o outro filho, não o filho pródigo, o filho mais velho, ele não tinha entendimento amplo da mentalidade do pai, ele não entendeu o amor do pai, o perdão do pai. Aquele filho estava com o pai o tempo todo. Aquele filho estava servindo em obediência ao pai, mas ele não tinha a mentalidade do pai. Ele não tinha o coração do pai. Ele tinha uma mentalidade de servo, uma mentalidade de empregado. Ele andava lá com os empregados. E ele não compreendeu porque ele não tinha uma intimidade com o pai dele, apesar de sempre estar ali com ele. Muitas pessoas são assim. Elas estão procurando andar com o pai, mas não têm intimidade com o pai. Mas o objetivo de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos como filhos, que a gente não seja como o irmão mais velho do filho pródigo, que a gente possa ter intimidade com o Senhor, ter o coração dele, ter a mentalidade dele. É engraçado que ali no versículo 31 de Lucas 15, Jesus fala que aquele pai, é uma parábola, né, para refletir como funciona o céu, né, como funcionam as coisas espirituais. Olha o que o pai fala para o filho: meu filho, você sempre está comigo e tudo que tenho é teu.
Muitas pessoas procuram andar com Deus, mas não andam como filhos, não andam com a percepção de que tudo é seu. Você foi predestinado para ser filho. E entender como isso funciona é a nossa parte de ser filhos. Isso vem através do relacionamento, vem através de uma busca de estar com o Senhor. Muitas vezes, algumas pessoas têm uma certa dificuldade, talvez seja até o seu caso, né, por ter uma ausência de um pai amoroso, né, até a ausência de um pai. E muitas vezes é difícil de ter essa percepção do Pai Celestial. Muitos passam por isso. Por conta de não terem uma referência de um pai bondoso, um pai amoroso, tem dificuldade de se entender como filho de Deus, como Deus como um pai maravilhoso e celestial. Eu quero declarar aqui nessa mensagem que Deus, ele é um pai não como os pais, né, humanos. Ele é muito superior, ele é maravilhoso demais e ele quer mostrar a sua bondade, o seu amor, o seu cuidado, a sua proteção a cada um dos seus filhos. E se você teve alguma experiência negativa com relação à paternidade, eu quero já aqui nesse momento declarar a cura na sua vida, para que você possa remover todo o bloqueio que te impede de ter a Deus como teu Pai Celestial e que te impede de se sentir como filho, de viver intensamente como filho, porque Deus quer você como filho e Ele é um Pai amoroso e bondoso e Ele predestinou você desde antes da criação do mundo para ser filho, filha amada dele. E filho tem acesso aos tesouros celestiais, ao coração do Pai, ao amor do Pai, à sua proteção, à sua direção, à sua correção também. E isso é muito bom porque são expressões de amor que ele tem pela sua vida. Mesmo que quem não teve aí uma infância agradável, né? Que não experimentou amor genuíno, verdadeiro aí na sua família, eu quero dizer para você, o amor de Deus vai se revelar a cada dia mais e mais na sua vida mediante a sua busca. Busque ao Senhor e abra o seu coração para ser filho, para entender como é ser filho, que você vai descobrir cada dia mais e mais coisas maravilhosas desse relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Vai da sua busca. Deus já fez a parte dele, Ele quer que você faça a sua. A segunda passagem está em Romanos 8, versículos 28 e 29. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus predestinou você para ser conforme a imagem de seu Filho Jesus. Como é que nós nos tornamos filhos de Deus? Isso é muito importante, né? Porque ali no Efésios capítulo 1, que nós lemos antes, nós vemos ali essa chave maravilhosa, né? A gente vê ali no versículo 7, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados. Precisamos entender que nós nascemos e temos a condição do pecado em nós, e pecado significa errar o alvo, nós erramos o alvo, nós temos uma tendência na nossa natureza humana de irmos no caminho contrário à vontade de Deus. Somente Jesus, ele nos leva de volta para Deus. É através de Jesus, conforme a imagem de seu Filho, como diz no Romanos 8. A redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, como diz lá em Efésios 1, no versículo 7. É através de Jesus que nós somos perdoados dos nossos pecados, através da sua entrega lá na cruz, do derramamento do seu sangue, é que nós podemos nos apropriar dessa paternidade de Deus. É através de Jesus que nós nos tornamos filhos de Deus. Lembro também de João, capítulo 1, versículo 12, que diz que aqueles que o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o direito ou o poder de serem filhos de Deus. Através de Jesus nós recebemos o direito de sermos filhos de Deus. E aquele propósito que foi lá desde o início, desde antes da criação do mundo, de nós sermos filhos, de termos relacionamento com o Pai, ele se estabelece na nossa vida através de Jesus. Jesus, ele veio, né, como homem para nos mostrar como é ser filho. Ele é a nossa referência. Ele é a nossa referência humana de como ser filho de Deus. Porque falar de Deus às vezes é difícil, porque Deus ele é invisível.
ele não é palpável. Por isso que o Filho decidiu vir ao mundo em forma humana para então mostrar para nós como é ser filho. E ele sempre deixou claro aqui que ele só fazia aquilo que ouviu do Pai, aquilo que viu o Pai fazer. Então, Jesus, não somente ele é o nosso passaporte, né? Nos torna filhos de Deus a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para ele, nos arrependemos dos nossos pecados e decidimos viver como filhos de Deus. Aí então nós recebemos essa condição de sermos filhos de Deus e podemos então ter ele, Jesus, como referência de como ser filho e vivemos intensamente essa paternidade maravilhosa da parte de Deus e viver dentro daquilo que Deus nos predestinou, que é sermos filhos desse Pai maravilhoso. E o segundo aspecto, né, a segunda condição a qual você foi predestinado é ser parecido com o Criador. A gente acabou de ver agora, né? Fomos chamados de acordo com o seu propósito, ele nos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, e Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Esse processo de aperfeiçoamento, de sermos cada vez mais parecidos com Jesus, cada vez mais dentro da condição de filhos de Deus, ele vem através do relacionamento com Cristo, vem através do relacionamento com a palavra de Cristo. E assim a gente vai mais se aproximando de como Deus é. Esse é o processo de aperfeiçoamento, de sermos parecidos com Deus. Gênesis 1, versículos 26 e 27 diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí lá na sequência ali do versículo 26 fala para nós dominarmos e tudo mais sobre os peixes, sobre a criação. No versículo 27 diz assim: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aí o versículo 28, preste atenção. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Olha só, versículo 26 diz: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, preste atenção. Segunda condição. Deus fez você para ser parecido com ele. Você, primeiro, ser filho. Segundo, ser parecido com ele, um filho parecido com ele. Qual é o pai ou mãe que não gosta de ouvir assim: olha, teu filho, tua filha parece muito contigo. Estou falando de uma característica de caráter, não estou dizendo característica física. Estou falando sobre alguma atitude sua, algum jeito seu, né? Algo positivo. Todo pai, toda mãe fica prosa se alguém fala que o teu filho parece com você, não é verdade? Você que é pai e mãe sabe disso. E no aspecto positivo, claro, né? E Deus fez a gente para a gente se parecer com ele. Por isso enviou Jesus para ser a nossa referência. Quanto mais parecidos com Jesus, mais a gente se parece com o Pai. Jesus é a nossa referência de filhos. E para nós nos parecermos com Deus a cada dia mais e mais, vem através de um relacionamento de proximidade, vem através da permanência, como nós vimos antes aí na última palavra, o poder do permanecer. Te aconselho a ver esse vídeo, vai aparecer um cardzinho aqui em cima em algum lugar, né, para que você possa permanecer no Senhor, experimentar de tudo aquilo que Ele predestinou você para viver. Terceiro aspecto, terceira condição a qual você foi predestinado é como está escrito ali nos versículos 26 e 27 e 28 de Gênesis 1. Ali Deus fala que nos criou a imagem e semelhança dele, nos abençoou, né, para nós dominarmos sobre a terra, sobre a criação, para nós sermos férteis e multiplicarmos. Terceiro aspecto é administrar os recursos dados a cada um de nós. Lembrando, primeiro aspecto, nós sermos filhos. Segundo, sermos filhos parecidos com ele, parecidos com o Pai, que é através de Jesus. Para sermos filhos e sermos parecidos com o Pai, é tudo através de Jesus. Terceiro, administrar bem esses recursos dados. Deus deu talentos para você, deu habilidades, e você recebeu isso tudo para apontar para Deus, para glorificar a Deus através daquilo tudo que Ele deu para você. Muitos pensam que o fazer alguma coisa, o realizar alguma coisa, é que define quem elas são, né? Se alguém perguntar para você, quem é você? O que define você? Talvez você vá falar que o que define você é a sua profissão. Ah, eu sou professor. Ah, eu sou empresário. Eu sou profissional da área tal. Não, o que define você
não é a sua profissão, não é aquilo que você faz. O que define você é quem você é. Você é filho de Deus. Você foi predestinado para ser filho, parecido com o Pai. E tudo aquilo que o Pai deu para você, habilidades naturais, dons espirituais, recursos materiais, tudo isso é para que seja dado glória a Deus. Que tudo resulte em gratidão a Deus. A verdade é que nós, primeiramente, somos alguém. A partir daí é que nós realizamos as coisas. Na grande maioria das vezes as pessoas invertem. Elas procuram fazer para serem. Elas procuram fazer algo para demonstrar alguma coisa para as pessoas, para receberem um valor mediante as pessoas. Mas não é assim que funciona. Não foi para isso que você foi predestinado. Porque cada ser humano tem um valor inestimável. Tem tanto valor que Jesus veio, morreu e deu o preço de sangue pela vida de cada um de nós. Por amor, sem a gente merecer. Ninguém merecia e ninguém merece esse amor tremendo. E Deus fez por amor incondicional. Não está vinculado a uma condição, ao que a gente faz para Ele. O amor que Deus tem pela sua vida não está vinculado àquilo que você faz para Ele. Mas está ali, você vai experimentar mais desse amor na medida que você se entregar mais para Ele. Entendendo que você é filho. Entendendo a identidade que você tem como filho. Quem você é no mundo espiritual e no mundo natural. A partir daí, quando a gente entende realmente quem a gente é, aí a gente faz a coisa da forma certa. Então, as nossas realizações, os nossos talentos, os nossos recursos, as nossas habilidades, elas vão ser canalizadas no destino certo, na direção daquilo pelo qual nós fomos predestinados. Então, nós vamos viver como filhos, parecidos com o Criador e fazendo a coisa certa. Né? Que tudo venha apontar para a família do céu, que você seja um instrumento de Deus nessa terra. E por não entender essa dinâmica, muitas pessoas fazem escolhas erradas, simplesmente por não saberem quem são, por não entenderem pelo qual foram predestinados por Deus. Muitas vezes as pessoas não sabem quem elas são, para que elas vieram. Aí que acontece no meio da caminhada. Se entregam a sonhos, se entregam a pessoas, né? Se envolvem em situações comprometedoras, porque estão à procura do que são, né? E do que vieram fazer nesse mundo, não encontram a resposta nas coisas desse mundo, aí acontecem decepções, né? E se tornam as coisas muito complicadas, e isso até afeta o emocional. Algumas pessoas até perdem a vontade de viver, entram em profunda depressão. Por quê? Porque não vivem a essência daquilo pelo qual foram predestinados. Então eu quero dizer para você, você foi predestinado para ser filho, filho de Deus, por meio de Jesus e através dele. Para você ser parecido com Deus, você foi feito à imagem e semelhança de Deus, para ser parecido com ele. Então, busque isso é através de Jesus. Jesus é a nossa referência. Jesus é o filho primogênito dentre muitos irmãos, é parecido com o Pai. E quanto mais nós nos parecemos com Jesus, mais nós nos parecemos com Ele, mais dentro da vontade de Deus nós ficamos e mais cheios, plenos de paz e alegria nós ficamos, porque quanto mais nós conduzimos a nossa vida nessa direção, mais nós nos sentimos plenos e satisfeitos. E o quarto e último aspecto, última condição pela qual você foi predestinado, está ali nesse último versículo que a gente leu, no versículo 28 de Gênesis 1, que diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Nós fomos predestinados, você foi predestinado para multiplicar a família de Deus. E isso é muito importante. No tempo bíblico, não se separava com a família da família espiritual, a família biológica da família espiritual, como a gente separa hoje. Era praticamente tudo uma coisa só. Né? Então, mas vamos começar pela família nossa biológica, a família natural nossa. Essa semelhança com Deus, esse amor de Deus, esse coração do Pai, o jeito do Pai pensar, o jeito do Pai de ser, nós devemos multiplicar primeiramente isso na nossa casa, dentro da nossa residência, no relacionamento com os nossos entes queridos, com os nossos familiares, que nós possamos multiplicar isso, começando das nossas famílias. A vontade de Deus é que nossas famílias
sejam espelhos do relacionamento do céu. Pai, Filho e Espírito Santo têm um relacionamento maravilhoso de intimidade. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, parecidos com o Pai, para sermos parecidos com o Pai através do relacionamento contínuo e progressivo. E que esses atributos, esse caráter, essa forma de pensar, esse jeito de ser, e que são crescentes na nossa vida à medida que nós nos relacionamos com Deus, eles venham causar um efeito maravilhoso dentro das nossas casas. Isso passa por espiritualidade, passa por transformação de caráter, passa por mudança de comportamento. O nosso relacionamento com Jesus, relacionamento com o Pai, na medida que vai crescendo, vai realizando essas transformações dentro da nossa casa. Então, isso passa por arrependimento dos nossos erros, dos nossos pecados, por mudança de atitudes. A nossa família é o lugar de maiores testes. A nossa família é o lugar onde nós somos quem somos. Na nossa família é o lugar onde nós temos as nossas limitações mais expostas. Na nossa família também é o lugar onde as nossas transformações podem ser mais celebradas e terão efeitos eternos. Né? É tão bom escutar quando o marido fala, poxa, minha esposa está melhorando muito. Quando uma esposa fala do marido, poxa, meu marido está ficando cada vez melhor. Né? Os filhos falam isso dos pais, os pais falam isso dos filhos. É ali, na família, onde o nosso processo de aperfeiçoamento à imagem de Deus, que são benéficos, que são maravilhosos, eles causam os maiores efeitos, os melhores efeitos, os efeitos mais diretos. E esses efeitos são eternos, porque vão passando de geração para geração. Mesmo quem não experimentou uma família abençoada, pode formar uma família abençoada. Eu percebo que nessa caminhada, acompanhando famílias e casais, às vezes as pessoas não têm uma referência boa, né, de relacionamento familiar, mas mediante a Jesus, na referência que a gente tem em Jesus, na referência que a gente tem na palavra de Deus, no ensino da palavra de Deus e também na proximidade com pessoas que são referenciais de espiritualidade e caráter na medida de Cristo, a gente pode ir aprendendo e colocando em prática. Pessoas não são perfeitas, né? A gente não pode esperar a perfeição das pessoas, mas a gente pode absorver o melhor delas. Então, isso é um conselho que eu dou para você. Né? Se você caminhar nessa pegada de entender que você é predestinado para ser filho, que você é predestinado para ser parecido com o Pai, é predestinado para administrar todos os recursos, os talentos, tudo que Deus te deu nessa direção para glorificar Deus através da sua vida e para multiplicar isso na sua casa, na sua família, você vai crescer no relacionamento com o Pai e com as pessoas. Por quê? Porque quanto mais você vai crescendo em espiritualidade, você vai perdoar mais, você vai buscar o melhor das pessoas, você não vai ficar focando no erro, até porque Deus não é assim. Deus não fica olhando para os nossos erros. Ele simplesmente já fez a parte dele, né? Ele viu o seu único filho que se entregou na cruz por nós. Ele, através da cruz, ele já nos perdoou de todos os pecados. Quem tem que fazer a nossa parte somos nós, de nos arrependermos dos nossos pecados, dos nossos erros lá, no comportamento com as pessoas, e pedimos perdão a Deus, pedimos perdão para o marido, para a esposa, quando falhamos com eles, falamos algo que não é legal, e então realizar essa transformação. Deus, ele se entregou por nós, ele perdoou a gente dos nossos pecados e que o perdão ele seja uma marca registrada também nas nossas vidas, que não sejam guardadas mágoas, que não sejam guardados ressentimentos no coração e que a gente possa perdoar sempre os nossos entes, porque é isso que conta. Deus é amor, Deus é perdão, que a gente possa sempre perdoar e levar esse amor a partir da nossa casa. Foi por isso que Deus se entregou por você, mesmo sem você merecer, pelos seus pecados. E que a gente seja assim, que a gente seja parecido com o Pai, que a gente perdoe também os outros dos nossos pecados. Muitas vezes, quem não recebeu amor na família, não sabe como é. E às vezes eu vejo filhos falando, poxa, mas eu não recebi amor do meu pai, da minha mãe. E se você for ver a história deles, às vezes eles não receberam amor, não sabem o que é isso. Né? Por isso tiveram dificuldade de expressar e também de receber. Talvez você tenha dificuldade de expressar e também de receber. Às vezes você foi machucado, e às vezes algumas pessoas são machucadas em nome de Deus. Tem pessoas que se diziam de Deus, machucaram pessoas, já vi isso muito acontecer. Mas que a gente possa se aproximar de Deus e mudar essa história. Mudar essa história na nossa família e multiplicar isso na vida dos nossos entes familiares e também dos nossos irmãos na fé. Né? Que isso se estenda às pessoas ao nosso redor. Deus fez
por nós sem a gente merecer e nos perdoou. Assim, nós precisamos ter esse coração de também levar esse amor, levar esse perdão, sermos cada vez mais parecidos com ele. Perdoar não porque as pessoas merecem ser perdoadas. Perdoar porque esse é o coração do nosso Pai. Ele nos fez para sermos filhos parecidos com Ele e usarmos tudo que a gente tem para glorificar a Ele através do amor e através do perdão. Tem órfãos espirituais esperando aí fora, gente. Nós acabamos de falar que fomos predestinados para multiplicar esse amor. Tem pessoas que não conhecem o amor de Deus, tem pessoas que não conhecem o amor do Pai, e essas pessoas só vão conhecer o amor do Pai através de pessoas que são do céu. Pessoas semelhantes a Ele, semelhantes a Jesus, para apresentarem essa bondade do céu aos seus corações, através das suas próprias vidas. Pessoas que não são perfeitas. Você foi predestinado para ser parecido com o Pai. Você não vai ser perfeito nunca, você vai ter erros, mas vai ter sempre a oportunidade de recomeçar. E vai ter sempre a oportunidade de mostrar a beleza de Deus que está em você para as pessoas que estão perdidas. Tem órfãos espirituais aí fora. Tem órfãos de pais vivos aí fora. Tem pessoas que precisam do amor do Pai. E que você possa fazer isso que a palavra de Deus diz, que a gente possa ser fértil e multiplicar, tanto biologicamente quanto também espiritualmente, multiplicar filhos espirituais. Fale desse amor maravilhoso que você tem experimentado. Fale do amor do Pai, fale da palavra de amor do Pai, fale do amor de Deus para as pessoas. Existe um Pai maravilhoso que quer que todos sejam filhos parecidos com Ele. Deus deu saúde, vida, habilidade para que todos venham administrar tudo isso para a glória dEle, para honrar a Ele, para abençoar a família, para que sejamos família aqui nessa terra, que dessa forma a gente possa glorificar a Deus. Quando a gente vive como filho, quando a gente vive buscando ser parecido com Ele, quando a gente vive buscando usar tudo que Deus nos deu para abençoar a família, abençoar as famílias e fazer novos filhos espirituais, levando o amor de Cristo à vida das pessoas, nós estamos cumprindo o propósito pelo qual nós fomos predestinados. Você foi predestinado para ser filho. A escolha é sua, a escolha de cada um de nós. Predestinados, de forma geral, para sermos filhos parecidos com o Pai. Filhos com características individuais, com habilidades, com talentos e dons, mas para serem administrados, levados de forma a levar o amor do Pai para que esses órfãos espirituais conheçam e recebam essa paternidade maravilhosa. Use tudo o que Deus te deu para multiplicar esse propósito eterno pelo qual você foi predestinado. E todos foram predestinados. Fale do Pai. Seja referência de família do céu aqui na terra. Atraia pessoas para Deus através da sua vida. Tudo começa na sua família e se estende às pessoas ao teu redor. Você foi predestinado para ser filho. Você foi predestinado para ser filho parecido com o Pai. Você foi predestinado para administrar tudo que Deus te deu, para levar esse amor do Pai, multiplicar esse amor do Pai nas pessoas ao teu redor, a começar pela tua casa. Que essa palavra entre no teu coração. Se você viver com esse propósito, você vai ver que os céus vão se abrir na sua vida. Deus vai agir de uma forma sobrenatural de dentro para fora, te fazendo cada vez mais parecido com Ele. E também, milagres maravilhosos vão acontecer na sua casa, ao teu redor, na vida das pessoas ao teu redor. Milagres maravilhosos, a começar pelo milagre da salvação, que é o principal milagre. Pode ter certeza. E você verdadeiramente se sentirá experimentando, vivenciando o propósito ou os propósitos pelos quais você foi predestinado. Que Deus abençoe poderosamente o teu coração. Que você viva intensamente como filho e experimente gradativamente, cada vez mais e mais, a presença do Pai e leve esse amor para a vida das pessoas ao teu redor. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.